Salve, salve, torcida! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, como eu queria voltar a falar isso, né? Hoje é dia de Vascão, o Vasco vai entrar em campo pela estreia no Campeonato Carioca contra o Madureira. Vamos falar desse jogo onde você vai poder assistir a provável escalação do Vasco. Vamos falar também dos jogadores principais do Vasco que foram para os Estados Unidos para a disputa dos amistosos contra o River Plate e Inter Miami. Temos grandes novidades na delegação do Vasco que foi para os Estados Unidos. Como todo mundo sabe, o Vasco também anunciou mais um reforço, né, cara? O Jair, novo reforço contratado, ele mandou até um recado pro torcedor vascaíno. Vamos falar de tudo isso e muito mais agora para vocês. Fiquem até o final, mas já vai deixando o like aí, como de costume, se inscreve no nosso canal aí para ajudar a gente a atingir a nossa meta tão importante aqui, que é 200 mil inscritos. Ativa o sininho também das notificações aí para você não perder nada, receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Bom, pessoal, hoje é dia de estreia. Hoje o Vasco estreia pelo Campeonato Carioca às 6 horas da noite ou 6 da tarde, para quem preferir. Vasco e Madureira em São Januário. Jogo com transmissão aí da Cazé TV. Esse jogo será transmitido na Twitch e também no YouTube, cara. Você vai poder acompanhar de graça essa partida. Para aqueles ainda que não entenderam o modelo de transmissão do Campeonato Carioca, e claro, os jogos do Vasco, que é o que interessa a você, torcedor, o Vasco só terá os jogos como mandante transmitidos aqui no YouTube, na Cazé TV, que é lá do Casimiro, né? Vascaíno, maior influência do mundo. Ele comprou os direitos de transmissão dos jogos do Vasco e do Botafogo como mandantes. Os jogos fora de casa serão transmitidos aí pela Rede Bandeirantes. E quando a Band quiser transmitir algum jogo do Vasco, né? Não serão todos os jogos do Vasco fora de casa que terão transmissão da Rede Bandeirantes. Mas o que interessa para o torcedor é que o jogo de hoje vai ser transmitido e você vai poder acompanhar de graça, como eu disse, aqui no YouTube e também na Twitch. Hoje o Vasco vai entrar em campo aí com um mistão, né, cara? Uma mistura de jogadores reservas com jogadores da base, né? Vale ressaltar mais uma vez, para quem não sabe, o elenco principal do Vasco viajou para os Estados Unidos para realizar amistosos. Já já a gente vai falar da lista dos jogadores que foram para os Estados Unidos, mas os que ficaram irão jogar o Campeonato Carioca. E tivemos aí duas novidades, né, cara? Jogadores que poderiam viajar com a delegação do Vasco para os Estados Unidos, que ficaram no Rio de Janeiro. Eles está aí o zagueiro Robson Bambu e também o goleiro Thiago Rodrigues. O Robson Bambu não está bem fisicamente, e o departamento de fisiologia do Vasco entendeu que era melhor ele permanecer no Rio de Janeiro para continuar o seu tratamento. O Thiago Rodrigues parece que não transmitiu confiança à comissão técnica do Vasco. A gente vai falar também dessa situação. O Vasco estaria interessado em buscar um outro goleiro. Muito possivelmente ele ficará à disposição do Emílio Faro para esse jogo de hoje. Provável escalação do Vasco para essa partida contra o Madureira será aí o goleiro House, Rodrigo na lateral direita, a zaga com Pimentel e Zé Vitor. Paulo Vitor, que poderia também ter viajado com a delegação do Vasco para os Estados Unidos, ficou no Rio de Janeiro e será titular na lateral esquerda. Outro jogador que poderia também ter viajado com a delegação do Vasco, inclusive o Vasco até recusou proposta do Guarani por ele, é o Matheus Barbosa. O jogador permaneceu no Rio de Janeiro e será titular nessa partida. Possivelmente o Matheus Barbosa pode ser até capitão do Vasco nesse jogo. O outro volante é o Matias Galaza. Completando o time do Vasco, Laranjeira, Marlon Santos, o ataque Eric e Zé Santos. E o Vasco será comandado hoje pelo Emílio Faro. Esse será o Vasco aí. Também temos novidades no banco de reservas. Vários garotos das categorias de base que até disputaram a copinha estarão à disposição do Emílio Faro no banco de reservas e poderão ser utilizados nesse jogo contra o Madureira. Deixem nos comentários qual o seu palpite, qual o seu placar para esse jogo aí contra o Madureira. O Madureira que tem um ex-vascaíno, né, cara? Bruno Concedei, jogador revelado, cria do Vasco, está jogando no clube carioca e jogará hoje contra o Vasco. Tomara que não exista aquela lei do ex hoje e o Vasco consiga vencer o Madureira. Na minha opinião, vai ser um jogo sofrido, cara. Vai ser 2-1 Vasco, mas o Vasco vai conseguir vencer esse jogo. Deixa aí qual o seu palpite, qual o seu placar para Vasco e Madureira. Bom, pessoal, o elenco do Vasco já desembarcou nos Estados Unidos. Temos grandes novidades aí na lista dos jogadores que foram relacionados, né? E são os seguintes jogadores, né? Alex Teixeira, que é uma grande novidade, né? A princípio ele não iria viajar com a delegação do Vasco para os Estados Unidos. Está confirmado e muito possivelmente jogará contra o River Plate e o Inter Miami. Os outros jogadores são Alexander, goleiro, Anderson Conceição, Edmar, Eguinaldo, Eric Marques, atacante, Figueiredo, Gabriel Peck, o goleiro Ivan, recentemente contratado, Jair também contratado, Léo Pelé, Lucas Piton, Miranda, Nenê, Orediano, que foi anunciado ontem oficialmente pelo Vasco, Paulinho, lateral direito, Pedro Raul, Puma Rodrigues, Ulisses, Vinícius e Zé Gabriel. A delegação do Vasco, inclusive, já chegou lá nos Estados Unidos. Acompanha aí alguns vídeos da chegada do Vasco lá em solo norte-americano.
Ô Vasco, fala Léo. Fala Jair. Tudo bem? Vai bater uma foto aí, assinar a camisa? Vai, Tãozinho. Vamos, Théo. Filha! Filha! Aí, Tão. Vai, Tão, chega aí. Calma aí, vovô. Filha! Pessoal, a gente espera ver muita coisa boa nesses amistosos, né? O torcedor tá ansioso para ver o futebol do Orediano. Também aí teve a contratação do goleiro Ivan, do volante Jair. Muito possivelmente esses jogadores começarão no banco de reservas, até porque não teve nenhum treino com o elenco principal do Vasco, né? Não tiveram aí pelo menos um coletivo ainda com o time principal do Vasco. Os jogadores foram anunciados oficialmente ontem. A gente espera que tenhamos muito sucesso com esses jogadores, inclusive todos eles mandaram recados para nós, torcedores. Acompanhem o que diz os 3 últimos reforços contratados pelo Vasco. Fala, torcedor vascaíno, tudo bem? Aqui é o Jair. Estou passando para agradecer o carinho, dizer que estou muito feliz, motivado e espero que juntos a gente possa conquistar coisas grandes aqui, tá bom? Um abração, fica com Deus. Hola, bueno, acá les habla Luca Orellano. Bueno, quería decirles que estoy muy feliz de estar acá y muy ansioso para empezar ya, así que les mando un abrazo grande a todos y espero que nos estemos viendo pronto. Fala galera, eu sou o Ivan. Notícia boa, corre rápido. Agora é oficial, eu sou Vasco. Pois é, pessoal, deixe nos comentários qual o seu palpite para esses amistosos, se você confia em boas vitórias contra o River Plate e também o Inter Miami. O River Plate é freguês, né, cara? Pode ser que fica mais fácil. O Inter Miami fez uma temporada muito boa lá na MLS, quase conseguiu avançar para as finais do campeonato, conseguiu passar para os playoffs, mas não seguiu adiante. É um time complicado, um time que tem algumas peças interessantes. Eu acompanho sempre os jogos do Inter Miami. Quem me segue nas redes sociais sabe que eu gosto bastante desse time. Mas, obviamente, início de temporada, o Vasco tem condições de vencer os dois times, né? É início de temporada para o Inter Miami também, né? A temporada lá é muito parecida com aqui no Brasil. Deixem nos comentários aí qual o seu palpite para esses amistosos. Pessoal, e para fechar nosso vídeo, vamos dar um girão nas notícias, né, cara? O Vasco aí que fechou o patrocínio com a Pixbet, né? Renovação de contrato do patrocínio Master. De acordo com o canal Atenção Vascaínos, o valor do patrocínio dobrou, cara. Anteriormente, o Vasco recebia na casa dos 9 milhões de reais e, de acordo com as informações, o clube fechou a renovação por 18 milhões de reais. O maior patrocínio Master da história do Vasco. Espero que seja uma boa parceria com o Vasco de muitos anos. Também de acordo aí com o canal Atenção Vascaínos, o Vasco estaria buscando a contratação de mais um goleiro para a temporada. Há um nome específico que interessa a diretoria do Vasco, que está jogando no exterior nesse momento. A situação do Thiago Rodrigues não é boa no clube e muito possivelmente o Vasco deverá contratar um outro goleiro e o Thiago Rodrigues ser jogado para terceiro ou até mesmo quarto goleiro, porque dá a entender que o Alexander hoje e também até o próprio House estaria à frente do Thiago Rodrigues. O Alexander inclusive viajou com a delegação do Vasco para os Estados Unidos, coisa que o Thiago Rodrigues sequer conseguiu, né? Deixa aí nos comentários quem para você deve ser esse nome desse goleiro. Muito possivelmente pode ser o goleiro Léo Jardim, que foi um dos nomes especulados no Vasco aí nos últimos dias. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí pra você não perder nada. Lembrando a galera aí, assim que acabar o jogo, Vasco e Madureira terá pós-jogo aqui no nosso canal. Se inscreve, ativa o sininho pra você não perder nada, hein? Tamo junto, forte abraço. Saudação vascaína a todos, é nóis.